minasan, tudo bem com vocês? Aqui é a Yasmin, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou contar pra vocês mais alguns relatos sobrenaturais. Mas antes, vou desligar a luz pra gente criar todo esse clima sobrenatural enquanto eu conto pra vocês algumas histórias verdadeiras que aconteceram comigo. Eu queria, na verdade, fazer uma espécie de Hyakumonogatari, que é quando você conta 100 histórias de fantasmas, mas eu não tenho essa quantidade de histórias pra vocês, então hoje eu trago 3 relatos curtinhos pra vocês, pra gente começar a de leve aos poucos, até chegar nas histórias mais macabras até o final do mês. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bem, o primeiro relato, na verdade, eu lembrei dele depois que eu ouvi esse caso aqui do Husky Siberiano Skinwalker. Inclusive, a história é bem assustadora. Se você não conhece, dá uma pesquisadinha depois. Mas o que aconteceu, na verdade, é que lá na minha casa em Brasília, eu convivia com algumas parentes. E essas pessoas tinham um pitbull. Esse pitbull era extremamente medroso. Ele morria de medo de fogos de artifício e de trovões. Então, toda vez que tinha alguma tempestade ou algo do tipo, esse cachorro, ele pulava nas portas com muita força para tentar abrir. E, inclusive, em uma dessas tentativas, ele até conseguiu quebrar a porta da sala e entrou em casa extremamente assustado. Então, toda vez que algo do tipo acontecia, a gente colocava esse cachorro para dentro. Porém, eu comecei a sentir uma coisa estranha nele e comecei a duvidar um pouco desse medo dele, vamos dizer assim. O que acontece foi, eu decidi testar ele. Teve um dia que caiu a maior tempestade do mundo e eu decidi fingir que não estava em casa. E, gente, esse cachorro roncava. Ele dormia tranquilamente dentro da casinha dele, sem dar um latido sequer por conta do barulho que estava acontecendo lá fora. Eu fiquei tão chocada com isso que eu até mesmo cheguei a mostrar para alguns amigos meus e eles ficaram assustados, porque a gente nunca tinha visto um cachorro ser tão manipulador a esse ponto. Pois bem, alguns dias se passaram depois desse meu teste e era sábado à noite, eu estava sozinha em casa, era aproximadamente umas 8h30, quando eu decidi usar o banheiro. Porém, eu tinha esquecido de trancar a porta da cozinha, então mesmo que tenha grade lá, você ainda conseguia ver o lado de fora. Antes de eu ir pro banheiro, eu estava escutando um choro muito estranho de cachorro, mas eu não sabia de onde que era porque eu tinha olhado pela janela do meu quarto e os cachorros que estavam lá estavam dormindo tranquilamente dentro da casinha deles. E eu continuava a escutar aquele barulho estranho, aquele choro estranho. Beleza, como os cachorros estavam dormindo, eu não fechei a porta da cozinha e fui pra dentro do banheiro. Depois disso, começou a cair uma chuva forte e aquele choro começou a aumentar. E eu fiquei, gente, da onde tá vindo esse choro? Que choro é esse? Choro de angústia. Saí do banheiro. E foi quando eu levei o maior susto de toda a minha vida. Quando eu olhei pro final do corredor, pra cozinha, pra porta da cozinha, tava tudo escuro lá fora. Eu vi aquele cachorro, aquele pitbull, sentado, sorrindo pra mim e chorando. Eu nunca vi um cachorro sentado, com a língua pro lado de fora, chorando, como naquele dia. E eu não sei se ficou pior porque tava tudo escuro. Então, assim, eu fiquei extremamente aterrorizada. Eu fiquei com tanto medo que eu simplesmente saí correndo pra dentro do meu quarto e fechei a porta. Ele simplesmente parou de chorar e voltou a deitar na casinha dele e dormiu. Eu fiquei com tanto medo daquela imagem que eu vi naquela hora, que eu simplesmente só liguei pra minha mãe na hora e falei: nossa, eu tô morrendo de medo. Eu nunca vi uma coisa tão bizarra como essa em toda a minha vida. Depois desse dia, eu nunca mais consegui olhar pra esse cachorro como antes. E eu tinha certeza absoluta que tinha alguma coisa de estranha com ele, que ele não é um cachorro muito normal. A próxima história é um pouco mais curta. E ela aconteceu comigo durante o dia, tá? Não foi à noite dessa vez. E também ela é um pouco bizarra e eu também tenho foto. Bem, toda manhã eu tinha o costume de fazer minha comida e eu já limpava toda a cozinha. Pra mim era super normal e era meio que uma rotina. Até que um dia, enquanto eu estava acordada à noite, eu escutei um barulho muito estranho na cozinha e quando eu fui ver não tinha nada. Então eu pensei que podia, sei lá, ter sido uma barata, alguma coisa do tipo, e voltei a dormir. Quando foi no dia seguinte, eu voltei novamente a fazer a minha rotina diária
E na hora que eu fui limpar o móvel, eu percebi que tinha uma mancha na parte mais alta do vidro da estante. E quanto mais pano eu passava, passei pano com veja, passei pano com álcool, passei pano molhado com água e nada tirou aquela mancha. Inclusive, eu cheguei a tirar o vidro, lavar ele com água e sabão, secar e botar no lugar e aquela mancha não saiu. Depois disso, eu fui dar uma olhada direito e eu comecei a reparar que ela tinha o formato de uma mão de cabeça para baixo, muito grande, muito grossa. Lá em casa só tinham mulheres, então não tinha como ser a mão de nenhuma delas, porque todas nós temos mãos bem finas, dedos bem finos. E ficou aquele mistério lá em casa de quem era aquela mão. A gente nunca descobriu, a gente não faz ideia de quem fez aquilo, mas até hoje a gente escuta uns barulhos estranhos vindo lá da cozinha. A terceira, né, e a última história vai ser também sobre cachorros. Essa história já aconteceu comigo aqui em Belém. Foi bizarro, pra ser sincera. Eu não gritei na hora, mas foi bem bizarro. Aqui em casa a gente vê muita coisa estranha, não só eu, assim, como os meus pais. E nesse dia eu estava deitada e meus cachorros sempre deitam do meu lado. Eles inclusive até choram se a gente deixar eles longe, porque eles são muito apegados a mim. E nisso que eu estava deitada, a minha cama ela fica de frente para a porta do quarto, então dá pra ver quem tá passando no corredor. E nesse dia a porta estava entreaberta e eu vi uma coisa branca passando pelo corredor. E eu pensei que fosse meu cachorro, então eu dei um pulo da cama e fui, né, no intuito de pegar e colocar ele pra dentro. Só que eu olho pro meu lado e os meus dois cachorrinhos estão do meu lado. Gente, na hora eu senti um frio na barriga tão grande que eu não tive coragem de ir lá fora ver o que era. E eu fiquei escutando passos lá do corredor. Eu simplesmente só fechei a porta e voltei a dormir como se nada tivesse acontecido. E assim chegamos ao fim de mais 3 relatos. Como eu disse pra vocês, são relatos curtinhos e simples, mas que me deixaram bastante assustada. Chegou aí a nova temporada de Halloween desse ano. Vou tentar trazer pra vocês mais vídeos sobre esse tema. E se vocês tiverem alguma opinião ou sugestão, é só comentar aqui abaixo que eu vou estar respondendo a todos vocês. Espero que tenham gostado de verdade. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Bye, bye!